De volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia do Maurício de Arruda Campos. Maurício, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Muito boa tarde a todos que estão nos assistindo agora nesse momento também. Bom, falar um pouquinho de Olimpíadas, né? Você me falava aqui durante o intervalo da sua participação, não é, em várias edições. Sim, desde a minha primeira Olimpíada que eu participei foi em Sydney, no ano 2000, e foi excepcional, né? Uma experiência excepcional. Depois daquilo, dessa primeira experiência de Olimpíada, participei de várias outras Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, Jogos Sul-Americanos do Programa Olímpico, e fiz também controle de doping em esportes específicos, fiz maratonas, fiz a São Silvestre 2 vezes no final do ano em São Paulo, né? Então tive bastante oportunidade aí de ver o processo aí que acontece numa Olimpíada, nos Jogos do Programa Olímpico, bem de perto, né? Aí você falava de controle de doping. Todas essas edições foi com foco no controle de doping ou não? Sim, a única edição de algum jogo que eu participei e não foi como oficial de controle de doping foi os Jogos Pan-Americanos que aconteceram em Lima, no Peru, há poucos anos atrás, onde eu estava como presidente da Confederação Brasileira de Fisiculturismo e levei 2 atletas. O fisiculturismo foi a primeira participação do fisiculturismo como esporte olímpico, foram os Jogos Pan-Americanos de Lima. Então nós somos uns 2 atletas brasileiros e eu fui como presidente da confederação, então foi como delegado então e não como oficial de controle de doping. Perfeito. Falando da ação específica, né, como oficial de controle de doping, a gente observa aí, não é, essa questão da importância do controle, mas como é que é feito? É uma amostragem, é sorteio, né, como é que se faz na prática? Tá. Normalmente na Olimpíada, depende um pouco do grau, do nível do campeonato e das várias outras situações, mas especificamente na Olimpíada, normalmente é feito do primeiro ao 5º colocado, porque a importância de fazer isso também, porque até o 5º colocado, porque quando tem uma perda de medalha, por exemplo, por um positivo, né, num caso de doping, um resultado positivo, e esse atleta for suspenso e perder a medalha, o próximo, que seria o 4º lugar, né, a receber, a entrar no quadro de medalhas, ele teria que ter sido testado também na época, junto com esse outro atleta, e ter dado negativo para poder assim ter o mérito de receber a medalha, né, e passar a ser terceiro, por exemplo, se fosse um 3º lugar, né? Então sempre vai respeitando aí o quadro de medalhas, dependendo de quem o primeiro lugar der um positivo, então o segundo pula para o primeiro lugar, o terceiro para segundo e o 4º recebe a medalha de bronze. Mas esse 4º e o 5º, no caso de 2 positivos, por exemplo, precisam ter sido testados. Então é por isso que é feito dessa forma. Exatamente, porque você não vai penalizar um sem ter a certeza que o outro também não utilizou substância. Ele foi penalizado, mas o outro também precisa ter sido testado para merecer também o justo, né, para as 2 situações. Perfeito. E ao mesmo tempo a gente percebe também que toda a estrutura aí de exames de doping, etc., também tem evoluído porque as substâncias também têm se alterado, correto? Sim, a Agência Mundial Antidoping tem uma área, né, que é só responsável por pesquisas para estar sempre evoluindo na maneira de detectar essas substâncias e entender novas substâncias que estão entrando no mercado, substâncias consideradas doping no esporte, para verificar qual o melhor método para detectar essa substância, inclusive com uma margem de prazo grande também, né, para não ter esse perigo do atleta ter usado essa substância há alguns meses atrás e o exame não conseguir detectar, né? Então hoje 2 situações são importantes aí, desde Sydney, que foi a minha primeira Olimpíada, eles começaram em Sydney a fazer controle de doping fora de competição, então já há bastante tempo, né? Por que isso? Porque antes o atleta se preparava, ele sabia, bom, a Olimpíada daqui 3 anos, eu estou me preparando agora. Ele usava a droga que fosse, que ele queria usar para melhorar a performance, e ele já sabia, bom, meu organismo demora tantos meses para eu me limpar dessa droga, né, para não deixar vestígios da droga no meu sistema circulatório. Então, dava tempo, eles se programavam para a data da Olimpíada, né? E de Sydney para cá, os controles de doping têm sido feitos também fora de competição, sem aviso prévio. Então, o atleta pode estar, por exemplo,
numa viagem para competir e ele fazer um controle de doping sem ser avisado, né? Então ele tem que estar disponível para fazer controle de doping e tem que estar ciente que ele é obrigado a fazer o teste quando ele é abordado por um oficial de controle de doping, sendo feito o teste em nome da UADA ou do Comitê Olímpico do país dele, né? Ele vai ser obrigado a fazer esse teste. Então isso, a partir da fora de competição, dos testes fora de competição, acabou essa possibilidade do atleta conseguir se programar, porque ele não tem ideia quando ele vai ser testado, no off-season, que é uma época que acabaram os campeonatos, ele está numa fase de recuperação para depois começar a treinar, ele pode ser testado em qualquer época desse período, e aí dificultou bastante a possibilidade de um atleta usar substância proibida e não ser detectado isso no controle antidoping. Falávamos no bloco passado a respeito de doping e conversando no intervalo, você contava aqui a respeito do armazenamento dessa urina, porque o exame pode ser feito também a posteriori para novas substâncias. Sim, essa é uma regra que passou a valer há algumas Olimpíadas atrás, que essa amostra, quando o atleta faz o teste de controle antidoping, a urina é guardada em duas garrafinhas, né? São super fechadas, um processo extremamente seguro, né? E só consegue ser aberto no laboratório depois. E tem uma amostra A e a amostra B. Essa amostra B fica guardada por até 8 anos. Então já aconteceu, por exemplo, na Olimpíada de Londres, houveram alguns atletas que 3 a 4 anos depois da Olimpíada, a WADA conseguiu já com o laboratório detectar outras substâncias que não eram detectáveis ainda em Londres. Então a WADA é a Agência Mundial Antidoping, né? Eles têm direito de fazer o teste nessa amostra B que ficou lá guardada do atleta, que é do dia que ele competiu, e detectar, fazer o teste de novo para detectar alguma nova substância. Então houveram casos de atletas que ganharam medalha na Olimpíada de Londres e que perderam alguns anos depois da Olimpíada, justamente por causa desse processo. Mas tem que ser a urina, por isso que é tirada da mesma urina que ele fez num copinho, ele separa essa urina em 2 amostras, 2 garrafinhas, para ter certeza que aquela garrafa que está guardada lá, aquela urina, é do dia que ele terminou a competição, que ele ganhou lá a medalha e tal. Então ela pode ser testada e a penalidade vai ser retroativa, ele perde a medalha, tudo como se tivesse sido testado naquela data. Só que na época o exame o exame laboratorial não detectava aquela substância que ele tinha utilizado, entendeu? E eu fico imaginando isso, né? Não só para o atleta penalizado aí, né? Porque de fato utilizou a substância, mas para o outro que anos depois recebe a informação que, olha, você tem uma medalha olímpica aqui. Então, né, uma surpresa muito boa, né? Para quem estava ali, chegou quase a ganhar a medalha e não tinha recebido, e foi um processo legal que aconteceu e que fez por merecer o que ele realmente tinha condição de chegar, que era numa medalha olímpica. O Carlos aqui, né, falando, quantas Olimpíadas ao todo você participou? Olha, desde a Olimpíada de Sydney até a Olimpíada do Rio, em 2016, então foram 16 anos, o ano 2000 até 2016, 16 anos dividido por 4, aí 8, né? E aí em Tóquio, que eu não fui, a última Olimpíada depois do Rio foi Tóquio, que estava no meio da pandemia, né? E essa agora lá na França, eu estava com um projeto grande nos Estados Unidos aí, com várias possibilidades de ter que estar envolvido nesse projeto lá nos Estados Unidos agora, durante a Olimpíada. Então eu não me prontifiquei para participar como eu fiz nas outras. E aí ele pergunta justamente isso, né? Diferença de infraestrutura, né? Segue um padrão de fato, né? Ou se vê bem a diferença de acomodação, estádio, enfim, né? Infraestrutura de cada país? A infraestrutura depende bastante. Alguns países já têm uma estrutura bastante grande, né? E outros países têm que montar a estrutura, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Então, assim, no Rio, várias estruturas que foram feitas ficaram um pouco a desejar no processo como foi feito da estrutura, porque era uma coisa que foi feita de última hora, onde não tinha
a estrutura ainda, né? Então, outros países que têm a estrutura e só tem que reformar e adequar para aquele esporte que vai para lá, acaba sendo um pouco melhor e tem mais tempo de fazer também, né? Isso envolve também um monte de processo, inclusive a parte financeira, que afeta bastante essas possibilidades, né? Mas, assim, de maneira geral, a Olimpíada do Rio, aqui no Brasil, as Olimpíadas foram bem estruturadas, e tudo fluiu bem, assim, dentro do normal. Algumas coisas que acontecem dentro do processo de organização que também acontece lá fora. A gente acabou de ver esses dias agora, né, a prova de triatlon que foi cancelada. Num processo, o Rio já estava sendo limpo há um tempo, gastaram, acho que foram 2 bilhões de euros lá, um negócio absurdo, e ainda não estava. Então, tem coisas que acabam tendo que ser reajustadas por causa de infraestrutura, né? Exato. Então, isso não é um problema que aconteceu só no Brasil, em todo lugar, por algum motivo ou por outro, sempre tem algum detalhe, né? Mas é que é um processo, a Olimpíada é muito grande, recebendo uma quantidade muito grande de gente, e os processos todos muito amplos, né? Desde a de recepção de quem vai assistir e venda de ingresso, estruturação de tudo que está em volta. Então, geralmente, numa Olimpíada, eu costumava ir, por exemplo, 10 dias, uma semana antes de começar a Olimpíada, para poder passar pelos lugares todos, entender como é que é o processo de baixo, né, que é uma coisa que ninguém vê, da hora que está acontecendo ali o campeonato, acabou aquilo, onde que o atleta vai, ele tem que sair, passa por um S, assim, que é para entrevista direta na hora que ele sai da água, por exemplo, numa piscina. Então, todo o espaço tem uma estrutura específica para onde o atleta é entrevistado, depois ele vai para a cerimônia de medalha, depois ele vai para uma área que é a área de entrevistas mesmo, onde está todo mundo sentado, ele senta numa mesa lá e dá a entrevista mais formal, né? Aí já depois de ter ganhado a medalha, e dali ele vai para o processo de antidoping. Então, um monte de sala, um monte de gente responsável por cada área. Então, o credenciamento é super importante também para saber quem pode entrar onde. Então, cada credencial tem um limite tem ali vários, de acesso. Tem vários símbolos e cada símbolo significa uma coisa. Você pode entrar aqui, mas nessa área de imprensa não. E outras coisas, né? E o legal disso da credencial, assim, para a área do antidoping, é uma credencial que você tem um infinito ali, além de ter as outras possibilidades de entrar em outras áreas, tem o infinito que você pode entrar em qualquer lugar do processo, porque você tem que estar onde o atleta pode estar. Você também tem que estar ali, porque quando você acaba a competição e você notifica o atleta, a gente tem que ficar com o atleta o tempo inteiro até ele chegar na estação de controle de doping. Então, a partir da hora que ele é notificado, ele não pode mais ficar longe do oficial de controle de doping o tempo inteiro, né? Então, o oficial de controle de doping tem que estar em qualquer lugar onde o atleta pode estar, o oficial também pode passar. Isso é legal porque isso me deu a oportunidade também de poder assistir um monte de coisas assim, numa situação que quem estava pagando não teria condição de assistir daquele lugar onde eu assisti, né? Geralmente estava na beirada da quadra, na beirada do campo, assisti na Olimpíada em Sydney a final dos 100 metros rasos no atletismo, na linha de chegada. Então vi os atletas igual a câmera vê assim na lateral, só que eu estava na beira do campo, né? Então, assim, alguns privilégios também, tem bastante trabalho, mas pude ter vários privilégios de assistir e conversar com treinadores, uma experiência para a minha vida profissional, né, extremamente importante. Falávamos, né, para a gente encerrar a questão do doping aqui, a Ludmila perguntando, né, na hora da coleta, né, isso é feito junto a um funcionário, né, como é que se faz para que o sujeito não substitua essa urina? Tá. O processo inteiro é feito sempre, como eu falei no bloco anterior, né, sempre na presença ele tem que estar. Depois que o atleta é notificado, esse oficial de controle de doping fica com ele o tempo inteiro, tá? Inclusive durante a toma da coleta de urina. Então, geralmente, para coletar a urina de uma atleta, né, feminina, vai uma oficial feminina. E tem o pessoal, os homens, para testar os homens também, os atletas masculinos, né? Então, a pessoa tem que ver, o oficial de controle de doping tem que ver a pessoa
urinando para saber que é a urina dele mesmo que está sendo colocada ali no potinho, né? E depois o próprio atleta vai colocar, tem todo um procedimento para evitar, assim, descumprir com os direitos do atleta, né? De ter alguma manipulação dessa urina durante o processo. Então tem vários procedimentos que o atleta tem que seguir e que o oficial de controle de doping também vai ter que seguir para que o processo seja íntegro e respeite os dois lados, né? Tanto os deveres quanto os direitos do atleta. Perfeito. Por isso que você falou, né? Toda a estrutura é com lacre, né? Se tentar se abrir, isso vai romper esse lacre, vai avisar aí que não foi feito da maneira correta. Sim. E aí o atleta tem a chance de recorrer. Deu um positivo, ele falou, só que nessa hora o oficial de controle de doping pegou no copinho onde que estava com urina, antes de eu colocar a urina nas duas garrafinhas e fechar. Ele não pode fazer isso. Então o atleta, sabendo disso, falou, aconteceu isso aí, foi um desvio tem um processo chamado International Standard for Testing, né? um standard internacional para o procedimento, para os protocolos de teste. Então, se alguém sai fora desse procedimento, o atleta pode recorrer e ganhar e anular aquele teste porque conseguiu mostrar que foi manipulado de maneira incorreta. Perfeito. E é interessante então que os atletas também têm, entre aspas, um treinamento para isso, né? Entendem o procedimento. Sim, o ideal é que eles tenham, né? Uma vez nós fizemos controle de doping no Troféu Brasil de Atletismo, que era antes do Campeonato Pan-Americano. Então a intenção desse teste, além de testar os atletas mesmo, que eles têm que ser testados, outro detalhe aí, todos os atletas que estão competindo lá já foram testados no seu país, fora de competição, sem aviso prévio, e tiveram que dar negativo para poder viajar para a França para participar da Olimpíada. Então, assim, eles todos já foram testados, independente da modalidade. 100% dos atletas que estão ali foram testados antes de chegar ali na França, entendeu? Para poder viajar, já tiveram que apresentar um teste negativo. Perfeito. Falando também, né, desse contato, né, que eu acho que é interessante, é ter o contato específico com os países de como é feito o processo com esses atletas, né? Você até comentava aqui no intervalo que a gente tem potências aí olímpicas ou esportivas que a detecção de talentos é feita o tempo todo, né, e não por iniciativa do atleta em si, né, mas de se buscar um perfil mesmo para cada esporte. Sim, nos países envolvidos aí, tem vários países que tem um projeto importante que é de detecção de talento. A gente ainda está gatinhando nesse processo, né? Geralmente aqui no Brasil a pessoa começa a praticar algum esporte porque ela tem alguma afinidade com o esporte e começa a praticar e acha que está indo bem e continua naquele esporte, mas ela não faz nenhum teste para detectar se realmente ela está no esporte ideal ou correto para ela, né? E a gente tem uma miscigenação tão grande aqui na população, teria chance de ter atletas assim de nível absurdamente grande, de nível mundial, de nível olímpico, e às vezes a pessoa nem é atleta, ou nunca competiu e nem praticou essa modalidade que ele tem todas as características para... Muitas vezes está na modalidade errada, sem sucesso, Sim. E poderia estar muito bem em outra modalidade. E a genética faz uma diferença absurda, né? Entre uma pessoa com genética e uma que não tem, que toma qualquer tipo de droga, a com genética limpa sempre vai ganhar da outra que não tem essas características para aquele determinado esporte. Então, um exemplo, uma vez fazendo controle de doping nos Jogos Pan-Americanos em Toronto, né, no Canadá, eu estava fazendo controle do ciclismo, aquela prova de velocidade, né, naquela arena oval. E uma moça que ganhou, tinha 16 anos, na categoria dela, ela ficou em segundo lugar dos Jogos Pan-Americanos. Então, enquanto estava esperando para fazer o controle com ela, eu perguntei quantos anos que ela tinha e tal, e há quanto tempo ela treinava. Eu sempre me interessei em conversar com os atletas e saber detalhes de como treina, quem que é o treinador, depois conversava com o treinador, né? E ela falou, faz 6 meses que eu treino. Mas aconteceu que eu fui num projeto que tem aqui no Canadá muito grande,
que faz detecção de talentos. Então eles levam as bicicletas e tudo e faz uma rua de lazer ali numa cidade, onde as pessoas podem praticar aquela modalidade, e um monte de gente ali de olho para detectar talento, e fazem várias aferições, né, para chegar no atleta ideal. Então ela era a pessoa ideal para a prova de ciclismo. Então só 6 meses de preparação levaram a uma medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos. Então esse dá para ver assim como que a genética influencia, né? Em Sydney também o pessoal do remo, por exemplo, em praticamente todos os esportes, a proporção antropométrica que é chamado, que é os tamanhos, os comprimentos dos ossos, as larguras, a largura do corpo, quantidade de massa muscular, de gordura, tudo isso influencia na performance esportiva. Então eles fizeram com remadores, quando souberam que a Olimpíada ia ser em Sydney, né, ganharam a possibilidade de fazer a Olimpíada lá, eles começaram a procurar por talentos na... Então, tem um padrão antropométrico, né, que é um padrão de medidas de proporção entre o antebraço, o braço e o tronco, que a pessoa rema uma vez, o outro também, e esse que remou uma vez desloca 20%, 30% mais. Por quê? Por causa das proporções, das alavancas que ele tem no corpo, que isso não muda com nenhuma droga, com nenhum treinamento. Então, puseram as pessoas certas, né, para treinar. E foi um sucesso, porque nas Olimpíadas de Sydney o remo levou várias medalhas de ouro para a Austrália. E, como você coloca, né, o Brasil tem perfis físicos e genéticos para isso, e que a gente explora pouquíssimo. Sim. Ou nem explora. Poderia ser muito diferente. Então, assim, eu hoje vendo do jeito que a gente não tem detecção de talento. E o incentivo que tem para o esporte, a infraestrutura e o investimento que tem por parte das autoridades públicas do esporte, o que a gente consegue na Olimpíada é um mérito absurdamente grande, um mérito muito grande do atleta de conseguir, mesmo nessas adversidades todas, que um atleta do nível dele não teria em outros países, né, que são os que estão na frente aí no quadro de medalhas. E, infelizmente, aqui no Brasil a gente tem que lutar contra várias coisas, né? Não só contra o oponente, né? O atleta tem que treinar, mas contra todo o processo aí que ainda precisa melhorar bastante. Até na questão disso, né? De políticas públicas descontinuadas, não é? Quando o Brasil sediou jogos, a gente viu isso, né? Um investimento mais maciço, né? Não tão bem pontuado, mas pelo menos havia investimento, né? A gente viu um crescimento aí. E, por exemplo, nos últimos anos, nem Ministério dos Esportes se tinha mais no país, né? Então a gente vê essa oscilação, o que de fato prejudica, porque a gente sabe que o resultado vem de médio a longo prazo, né? Sim. Isso tudo que está acontecendo aí na Olimpíada é coisa de preparação de pelo menos aí 2 Olimpíadas para trás, para um atleta que está ganhando agora aí, né? E tem esse detalhe também das características genéticas que não foram, na maioria dos casos, testadas, né? A gente poderia ter atleta de altíssimo nível com pouco treino e mesmo com baixo investimento e tudo, ainda chegar num nível de excelência e ganhar uma competição olímpica, mesmo não tendo toda essa estrutura legal, né? Mas porque tem uma genética muito boa e teve um mínimo aí de orientação, de treinamento, de possibilidade de treinar, de viajar e tudo, que é o mínimo que o atleta tem que ter para conseguir competir, né? Exato. O Luiz Eduardo coloca uma questão também interessante, né? Que a gente vê às vezes projetos específicos aqui de fora para dentro, né, no Brasil. Ele cita, por exemplo, uma vez que eles estavam fazendo busca por possíveis atletas de beisebol, né? Mesmo o Brasil não jogando, né? Justamente por causa de biotipo de algumas pessoas, etc. O quanto ainda falta investimento e visão nesse sentido. Sim, não, o que eu estava falando antes, né? Falta muito, tanto da parte financeira quanto de vontade política mesmo aí,
né? Porque mesmo que tenha profissional, nós estamos muito bem servidos de profissionais em todas as áreas da ciência voltada para a atividade física e para o esporte, né? Eu tenho dado aulas aí do curso no mundo inteiro, já dei aula em 91 países, então posso falar com propriedade que o profissional brasileiro é muito bem preparado e muito capacitado. O problema é que ele tem que ter o suporte do poder público, né? Tanto o suporte de estrutura quanto o suporte financeiro para poder realmente fazer esses atletas chegarem, detectar esses atletas primeiro e aí depois ter condições de treinar e formar uma equipe realmente com condição de chegar num campeonato como, né, nos Jogos Olímpicos e poder mostrar um trabalho bastante grande. Então isso que a gente vê, o que está acontecendo aí já no quadro de medalhas do Brasil, é uma conquista muito boa perto do que a gente tem de possibilidade hoje em dia de realmente detectar esses atletas e conseguir fazer uma formação de longo prazo para chegar realmente bem preparado para ganhar uma medalha olímpica. Exato. E justamente isso, né? Quando você mede o investimento que é feito aqui com o investimento das concorrentes ou dos concorrentes, a gente nota justamente essa questão da superação dos nossos atletas, né? E o quanto que se investisse um pouquinho mais, a gente poderia ter mais resultados. A gente viu, por exemplo, na seleção brasileira aqui de ginástica artística, né, alcançando bronze, o melhor resultado já da ginástica artística feminina brasileira, né, em campanha, em notas, etc. E quando você vai lá observar, né, o que as meninas têm de bolsa, as condições de treinamento, comparado com as adversárias, você vê que poderia ser muito melhor. Sim. E alguns outros casos, que nem aqui para o Brasil, por exemplo, no futebol, que é um investimento extremamente grande, né? E que os atletas, você vê pela condição dos atletas financeira e de possibilidade de estrutura comparado ao que acontece no resto do mundo e às vezes até um pouco melhor em algumas situações, e a gente não chegou a se classificar para essa Olimpíada, né? Então, assim, algumas discrepâncias que precisam ser reguladas, mas isso, de novo, é uma capacidade do poder público aí, né? Ter um Ministério do Esporte competente e gente realmente com vontade de fazer o esporte crescer da maneira correta, né? E um processo de longo prazo, né? Também, que é o que você falou do problema de entre uma gestão que é mudar o que vinha sendo feito, às vezes de maneira correta, para seguir um procedimento, né? E ter uma continuidade daquele atleta, da preparação desse atleta, e aí quebra um ciclo importantíssimo no meio do projeto, porque mudou a política, né? Agora uma outra gestão, e não quer vincular com nada que havia da gestão anterior. Então essas quebras nessa situação aí, que não acontecem em outros países, né? Não deveria acontecer aqui no Brasil também, para a gente ter certeza que conseguiria, num prazo de 8, 10 anos aí, conseguir participar realmente com condição para valer, entrar no quadro de medalhas ali e disputar com qualquer país desenvolvido. O Gilberto, voltando na questão do doping, toca numa coisa interessante também, que é o seguinte: hoje em dia o atleta tem que tomar cuidado até com medicamentos simples que toma na rotina no dia a dia, né? Porque isso pode interferir no exame, então também é um cuidado diário com suplemento, com uma série de coisas. Sim, exatamente. Eles são orientados a sempre consultar o médico num caso desse aí, da Olimpíada. Desculpa, eles vão consultar o médico da equipe olímpica do país dele, né? Então, tudo que vai tomar, tanto um suplemento quanto um medicamento para uma gripe, qualquer coisa que for utilizar, porque na regra, no Código Mundial Antidoping, deixa bem claro que o atleta é responsável por tudo que entra no corpo dele. Então, a lei está bem clara para ele tem que ter essa noção de que ele é responsável por qualquer coisa que entre no corpo dele e que possa dar um resultado positivo. Então ele não pode falar, eu não sabia disso. Então a ignorância não é um argumento na área de controle antidoping. Ele tem que saber, não sei. Então tem que consultar um médico. E hoje a gente tem na Autoridade Brasileira de Controle de Doping, por exemplo, no site da ABCD, né, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Doping,
tem uma área lá que pode classificar todo o medicamento. Você entra com o nome do medicamento ali e você consegue ver se alguma substância daquele medicamento faz parte, está na lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidoping. Então isso é que ajuda bastante, porque a pessoa pode ela mesma consultar lá, mas se é nesse nível de internacional, sempre o atleta consulta o médico da equipe da Federação Internacional que ele faz parte. Perfeito. E é interessante também a gente observar isso, né? Que muitas vezes no passado a gente tinha recursos ligados a doping, porque olha, não é, foi me receitado tal remédio, não é, que tem a substância. Hoje em dia isso não cola mais, entre aspas. Não, aí não tem mais jeito, porque o atleta já sabe, né, que esse argumento não é válido, ele falar que não sabia. Então a orientação sempre para todos os atletas é, antes de você colocar alguma coisa no seu corpo, suplemento, medicamento, né? Perguntar para o médico da federação do seu país, daquele esporte que você pratica, né? Ou consultar, na pior das hipóteses, consultar ali no site da BCD para poder ter uma noção de realmente posso tomar isso ou não. Perfeito. Para que as pessoas conheçam mais, não é? Existe site da federação? Quais são os caminhos aí para entender mais o trabalho que vocês realizam, Maurício? Eu acho que tem o site da Agência Mundial Antidoping, ali tem um monte de informações, né? Porque tem regras, tem uma legislação antidoping completa, né? Que é extremamente complexa também, com muitas regras, porque tem que cobrir todos os procedimentos e de todos os esportes. Mas em teoria, assim, todos os esportes, de regra geral, seguem o mesmo procedimento. E aí tem algumas particularidades de alguma modalidade esportiva ou de outra, dependendo dos critérios aí de avaliação desse esporte e tudo mais. Mas o site da Agência Mundial Antidoping, eu acho que era uma alternativa para quem quer entender melhor como funciona. Tá bem amplo de informações ali. É o ADA, né, com W, WADA, -AMA, de Agência Mundial Antidoping, .org ou .com. Perfeito. Gratidão por, né, participar aqui conosco, dividir um pouquinho desses conhecimentos, dessas experiências. A gente espera realmente aí que o país consiga mudar esse panorama, não é, de conceito esportivo, investir mais a médio e longo prazo com continuidade, sem interrupção, e que isso se reverta cada vez mais, não só em bons resultados, né, mas em vidas transformadas pelo esporte, que é o que de fato a gente vê enquanto maior impacto. Gratidão sempre pela presença. Valeu, eu que agradeço, e é isso aí que você falou, a gente tem que estar torcendo, né, eu especialmente como profissional da área, estou sempre torcendo para que isso mude e que a gente possa realmente ver os valores que a gente tem aqui no Brasil serem respeitados e conseguir chegar onde eles poderiam chegar realmente, que é em altos patamares aí, com medalhas e tudo, e trazer e dar essa influência que o esporte traz, né, para essa moçada que vem vindo aí, né? A gente está vendo que os jovens estão cada vez menos fazendo atividade física. Então, outra coisa é que os jovens têm usado substâncias, drogas aí só para aparência estética. E isso é um problema de saúde pública que eu já até falei sobre isso no Senado há alguns anos atrás, né? É um problema sério. Então, esse tipo de influência do esportista que chegou e numa medalha e que estava limpo, né, fez controle de doping e tudo, é um exemplo aí para os nossos jovens em todos os aspectos, né, tanto no uso de substâncias de drogas e tudo mais, como de usar o esporte como uma maneira de realmente subir na vida, conseguir ter paciência, várias virtudes que a gente aprende com o esporte, a gente consegue passar para as outras áreas da nossa vida, né? Muito bom. É isso aí. Obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos.